Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, meus irmãos. Vou falar novamente. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, meus irmãos. Agora sim, nós estamos estudando aos domingos à noite, desde fevereiro do ano passado, a carta de Paulo aos Efésios. Temos avançado a intervalos, mas hoje chegamos aos versículos 8 e 9. Nós vamos dar continuidade, então, à exposição sequencial, verso a verso, desse livro. Quero pedir, então, que sem demoras você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos 8 e 9, o mistério da vontade de Deus. Efésios 1, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o finalzinho do 7, só para que você tenha um senso de continuidade. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos, conforme diz a tua palavra, em João capítulo 15, verso 5, que sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. E nós desejamos agora colocar as nossas vidas na dependência do Senhor para receber de Ti aquilo que é necessário para nós. A mim que vou ministrar a Tua palavra, preciso da Tua graça, da Tua unção, da Tua direção, do Teu sustento. E os meus irmãos precisam da iluminação do Teu Espírito, Senhor. E da compreensão, do entendimento para aplicar a Tua palavra, da sabedoria e da prudência. Ajuda-nos nessa noite, portanto, para que saiamos daqui dizendo: o Senhor esteve aqui. Em nome de Jesus, amém. A palavra que, no início do versículo 8, esse pronome, ele nos lembra que o apóstolo está dando continuidade ao tema da redenção em Cristo. Eu já disse a vocês, eu não canso de repetir, meus irmãos, que nós estamos considerando uma das passagens mais sublimes, mais maravilhosas de todas as Escrituras, a qual se inicia no versículo 3 do primeiro capítulo e se estende até o versículo 14. Por razões didáticas, nós dividimos essa passagem em 3 partes. A predestinação em Cristo, do verso 3 até o versículo 6, parte A. 2, a segunda divisão, a redenção em Cristo, do verso 6, parte B ao 10, é a seção em que nós estamos agora, aqui, passando por ela. E 3, a herança em Cristo, do verso 11 ao 14. Mas no original grego, essa passagem é uma única e longa frase de 202 palavras, na qual o apóstolo sequer faz uma pausa para tomar fôlego. Ele apenas vai fluindo o pensamento. Cada palavra aqui está relacionada às demais, e nessa interconexão, elas formam um todo harmonizado, pronunciando a grande salvação planejada por Deus desde antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Aqui então o apóstolo, ele nos leva de degrau a degrau às bênçãos espirituais que nós temos nas regiões celestiais. É a escada entre o céu e a terra. E à medida que vai subindo, Paulo, como bom mestre do evangelho que é, ele tira do seu baú tesouros novos e velhos e vai empilhando uma joia sobre a outra. E agora ele sobe mais um degrau, lança mão de mais um tesouro celestial e nos dá
um aspecto das riquezas da graça de Deus. Para compreendermos como o apóstolo faz isso e termos um senso de continuidade, leiamos o versículo 7 e 8. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. As riquezas da graça agora são qualificadas como abundantes pelo apóstolo. Ao usar essa palavra aqui, abundante, o apóstolo está interessado em expressar a grandeza da graça divina, mais do que suficiente na redenção por meio de Cristo Jesus. Ela é derramada além da conta, acima de qualquer medida necessária, além do necessário. E essa aqui é uma outra palavra favorita de Paulo. Ele expõe a abundância da graça de Cristo de uma maneira muito interessante, dramática, lá no capítulo 5 de Romanos. Ouça o que ele diz em Romanos 5,15. Ele diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui está a mesma palavra. E então, no versículo 20 desse mesmo capítulo, ele faz aquela estupenda declaração que todos nós conhecemos muito bem. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. O pecado de Adão, ele teve um efeito abundantemente devastador sobre toda a humanidade. E como Deus havia prometido, trouxe condenação e juízo sobre todos os homens. Mas, o que Paulo está dizendo aqui em um contraste radical, a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, teve um impacto superabundantemente restaurador. E isso se tornou disponível a todas as pessoas. E quando Paulo fala da sua miserável condição pré-cristã, não convertida, ele vê isso apenas como uma ocasião para enaltecer mais ainda a graça divina, a mais que suficiente graça divina. Paulo está dizendo ali em 1 Timóteo capítulo 1 para o seu pupilo, para o seu discípulo: Timóteo, sim, houve um tempo em que eu fui um pecador terrível e blasfemo perseguidor da igreja. Mas, diz o apóstolo em 1 Timóteo 1,14, motivado pela generosidade excessiva do seu pai, ele volta para casa e o que acontece ali no seu retorno para casa? O pai o recebe com generosidade extravagante, fora do comum, muito mais do que seria esperado. Na verdade, o que seria esperado para ele seria exatamente o contrário, que o pai não o recebesse. Se o pai tivesse recebido o filho rebelde para se tornar um escravo que, como o próprio filho reconheceu, tinha comida com fartura na fazenda do pai, isso daqui já estaria no lucro, meus irmãos. Já estaria de bom tamanho para o filho pródigo. Mas o pai vai além, faz mais do que o necessário, fora do comum, trata o filho pródigo como um verdadeiro filho, com todos os direitos e privilégios pertencentes a um filho. E ainda dá uma grande festa para celebrar, convidando toda a vizinhança, celebrando a volta do seu filho caçula. Mais do que o esperado, mais do que o necessário, porque aquele filho decidiu se emancipar do pai, decidiu ser deserdado, tomar sua parte da herança e matar o pai, naquela ocasião com o seu pedido. E o pai, no seu retorno, no retorno do filho caçula, fez muito mais do que se esperava. Ouça-me, não importa quão graves e abundantes sejam os seus pecados, a graça mais do que suficiente se você vier a Deus, que é rico em misericórdia, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, verso 4. No Calvário, com Cristo de braços abertos na cruz, Deus demonstrou que nenhum pecado está fora do alcance da sua graça, inclusive um ladrão moribundo que se arrependeu nos instantes finais da sua vida. Os braços abertos de Cristo o alcançaram. A riqueza da graça de Deus é inesgotável, imensurável e inesgotável. E, portanto, Deus a derrama com generosidade extravagante, como um rio que todos os que estão cansados e sobrecarregados por pecados, porque há um fluxo sobrenatural e inesgotável de graça. Como o hino de Charles
teologia esses hinos antigos. Não meras repetições banais que não saem daquilo, mas eles estão sempre se aprofundando e falando disso em termos teológicos. Quanto posso carecer? Eu acho em ti, e muito mais. Quando caio, vens me erguer. Mudas em sorrisos os ais. Justo e santo é o nome teu. Injustiça apenas sou. Vil e pecador sou eu. És verdade, graça, amor. Essa graça a qual eu vim, meus pecados entregar. Venha em jorros sobre mim, puro e santo me tornar. Venho a vida em ti beber, ó nascente divinal. Tu em mim farás nascer, viva fonte perenal. Às vezes, algumas pessoas ficam aborrecidas com uma mensagem como essa, porque elas acreditam que perigosamente dá margens à libertinagem, que as pessoas ouvirão isso e concluirão que se a graça é maior do que o pecado, então elas podem sair e viver da maneira como elas bem entenderem. De fato, a graça, a extravagância da graça de Deus sempre aborrece os legalistas. Você sabia disso? Lembram da reação do filho mais velho à generosidade do pai em relação ao filho mais novo? Ele começa a acusar severamente seu irmão caçula e o seu pai, porque ele estava convicto de que o pai estava sendo injusto e permissivo ao perdoar o seu irmão, ao invés de deserdá-lo definitivamente. Foi essa a atitude dele. E os fariseus, de quem o filho mais velho era um retrato, também torravam a paciência do apóstolo Paulo, acusando de rejeitar a lei de Moisés e pregar licenciosidade, graça barata. E você vê Paulo defendendo a sua posição sobre a relação entre a lei e a fé, especialmente em Romanos e Gálatas. A propósito, o mesmo aconteceu com Jesus durante todo o seu ministério, porque ele acolhia e tomava refeições com todos os tipos de pecadores, dando oportunidade de transformação a todos. E por isso os fariseus também enchiam a paciência de Jesus. Agora, eu não nego que também há na Bíblia pessoas que compreenderam de maneira totalmente equivocada a mensagem da graça de Deus. Se as pessoas dizem, se nós somos livres em Cristo, então nós podemos sair por aí e viver da maneira que nós bem entendemos. É claro que não, meu amigo, é claro que não, com certeza não. O apóstolo Paulo lidou com isso em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, quando ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, negação mais enfática no grego, Paulo está usando aqui. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ouça-me com atenção. Se a sua pregação do Evangelho da Graça não produz aborrecimento nos legalistas e um falso encorajamento nos libertinos, então não hesito dizer que talvez você não esteja pregando fielmente o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo sempre passava por esse tipo de situação. Mesmo a pregação do apóstolo era mal entendida. O apóstolo Paulo sempre teve que lidar com um ou outro tipo de reação em relação à sua pregação e ensino, porque ele era fiel a todo o conselho de Deus. É o que diz Atos 20, 27. Ele era fiel, pregava o que estava na Bíblia, expunha o que estava lá. Mas há um terceiro tipo de reação, a reação apropriada e correta. O que Paulo realmente esperava dos cristãos efésios e de toda parte era que eles celebrassem a redenção em Cristo e a revelação do mistério da vontade de Deus. Quando você compreende corretamente a mensagem da graça, que o Pai manifestou a sua graça em abundância, em extravagância, em excesso, você estará determinado a se entregar de maneira igual a Ele, de uma maneira abundante. Assim como o Pai se excedeu por nós, você se excederá por Ele em todas as coisas. Primeiro, você vai abundar em gratidão. Lemos em 2 Coríntios capítulo 4, verso 15, ouça. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E nós lemos a mesma coisa, Paulo está dizendo a mesma coisa em Colossenses capítulo 2, verso 7, ouça. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças,
ou como diz a NVI, transbordando de gratidão. Essa é a primeira coisa, então, você vai abundar em gratidão. A segunda, você vai abundar em consolação aos angustiados. 2 Coríntios 1,5 diz, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Terceiro, você também vai abundar em alegria e generosidade. 2 Coríntios 8,2 diz, porque no meio de muita provação, de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grandeza, em grande riqueza da sua generosidade. Alegria e generosidade. Paulo estava usando aqui uma igreja como exemplo. No meio de toda a provação, eles abundaram, no entanto, em alegria e generosidade. Em quarto lugar, em resposta à graça divina, você vai abundar em amor. O desejo de Deus é que você abunde, transborde em amor. Em primeiro lugar, amor por Deus e também amor ao próximo. Paulo orou por isso em favor dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3,12 diz assim, e o Senhor vos faça crescer e aumentar, ou como diz a NVI, transbordar, no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Quarto lugar, então. Em quinto lugar, você também deve estar determinado a abundar em santidade. É isso que Paulo esperava dos Tessalonicenses, como se vê em 1 Tessalonicenses 4,1. Ouça, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continuei progredindo, ou como diz a revista corrigida, abundeis cada vez mais. Não perca as contas. Sexto lugar, a graça espera que você abunde em serviço ao Senhor. 1 Coríntios 15, 58 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ainda não acabou. Sétimo lugar, você vai abundar também em boas obras, porque Deus pode fazer-vos, diz o apóstolo em 2 Coríntios 9,8, abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E finalmente você vai abundar em anunciar a graça de Deus em Cristo Jesus, porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca, diz Mateus 12, 34. É isso que acontece quando nós compreendemos o perdão de pecados, o perdão da graça, abundância de gratidão, de consolação, de alegria, de generosidade, de amor, de santidade, de serviço, de boas obras e de proclamação da graça. Uma vida abundante, transbordando por todos os lados. E Deus nos deu todo o equipamento necessário, meus irmãos, para compreender o perdão dos pecados que vem de acordo com as abundantes riquezas da graça. As riquezas da graça de Deus, ouça-me, foram tão abundantes que elas não apenas nos deram o perdão de pecados, mas também, diz o apóstolo na sequência do versículo 8, sabedoria e prudência. Leia novamente o versículo 8 junto comigo. Verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, ou sabedoria e entendimento na NVI. O significado dessa frase aqui é um tanto difícil de interpretar e tem gerado muito desacordo entre os comentaristas bíblicos. A dificuldade aqui consiste em decidir se a expressão sabedoria e prudência se referem a Deus ou se refere aos crentes. A maioria das traduções em português, como a Almeida Revista Atualizada que eu estou utilizando, entende que se refere a Deus, isto é, que Deus, com toda a sua sabedoria e prudência, nos deu o perdão de pecados de acordo com as abundantes riquezas da sua graça. Mas me parece que essa não é a melhor maneira de entender a questão, porque apenas para citar uma razão, em nenhum lugar das Escrituras se atribui prudência a Deus. Essa é uma virtude atribuída aos homens, como se nota em abundantes referências no livro de Provérbios, mas é inapropriada com relação a Deus. Por isso é melhor entender a sabedoria e prudência com relação a nós, e que isso é um segundo resultado da operação da graça de Deus que vem após o perdão.
E essa interpretação é favorecida pelo próprio contexto do primeiro capítulo aqui. Mais adiante, no versículo 17, Paulo ora para que os efésios recebam espírito de sabedoria e revelação. Além disso, o apóstolo ele faz uma declaração semelhante, referindo-se aos cristãos como receptores de sabedoria e entendimento. Colossenses 1:9, ouça com atenção. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. É dessa maneira que, corretamente, em meu juízo, entende a nova versão transformadora. Ouça como a nova versão transformadora traduziu esse versículo 8. Generosamente, Deus derramou sua graça sobre nós e, com ela, toda sabedoria e todo entendimento. Então, isso veio no pacote da graça. É a maneira que a NVT traduz. Então, o que o apóstolo, com toda a probabilidade, está dizendo aqui, é que as riquezas da graça não vieram apenas distribuídas em parcelas, com exatidão mesquinha, apenas com perdão de pecados, mas elas foram despejadas em profusão, de modo que elas trouxeram algo mais, sabedoria e prudência. Deus deu conta, Deus nos deu com tanta generosidade que Ele cobriu todos os lados da questão. O lado negativo, o perdão de pecados, e o lado positivo, sabedoria e prudência. Deixe-me explicar a diferença entre essas duas palavras aqui. A palavra grega traduzida por sabedoria é bem conhecida, é Sofia, e tem a ver com o conhecimento das verdades últimas da eternidade, da revelação de Deus, do plano de salvação. É o conhecimento do Evangelho, porque Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Em outras palavras, sabedoria é o conhecimento de Deus, do homem, do pecado, de Cristo, do céu, do inferno, da vida, da morte, do juízo final, da eternidade. É uma palavra mais teológica. Mas a segunda palavra, prudência, é de aplicação um pouco mais prática, na verdade, essencialmente prática. É um conhecimento que leva a agir corretamente em assuntos cotidianos, da vida diária. Portanto, prudência é a aplicação prática, no tempo presente, do conhecimento a respeito da revelação de Deus, da sabedoria em Cristo Jesus. É discernimento espiritual, ou entendimento espiritual, como nós vimos aqui no texto de Colossenses, um texto paralelo. Mas essa segunda palavra aqui, ela envolve o sentido de que Deus nos deu em Cristo não apenas o perdão de pecados, mas também a capacidade de compreendê-lo e colocá-lo em prática no dia a dia, a cada instante. Esses são os resultados da redenção. Perdão de pecados, sabedoria, prudência, que o apóstolo está elencando aqui. E a razão disso, a razão por que a pessoa passa a ter conhecimento da salvação em Cristo é que Deus, em sua abundante graça, Ele não age ocultamente com os eleitos, mas Ele revela a eles o mistério da sua vontade. O apóstolo Paulo nos diz isso no versículo 9. Leia o versículo 9 comigo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que o apóstolo nos diz aqui é que os crentes têm toda essa sabedoria e prudência porque Deus desvendou, descortinou, descerrou o mistério da sua vontade. Deus planejou a salvação desde antes da fundação do mundo, mas aqui o apóstolo está dizendo que Ele também a revelou. E o que é ainda mais generoso, Ele nos deu a capacidade de compreendê-la. Deus nos amou tanto em Cristo Jesus que nos deu a habilidade de compreender os seus segredos e entender os seus propósitos graciosos, de penetrar nos mistérios da sua vontade. A sabedoria e a prudência, meus irmãos, são absolutamente necessárias para compreender o mistério da vontade de Deus. É por essa razão que a graça é qualificada como abundante sobre nós pelo apóstolo. Aquilo que Deus revelou e nos deu a capacidade de compreender, o apóstolo chamou de mistério. Em outra ocasião, eu já disse a vocês que essa é uma daquelas palavras que Paulo usa bastante em seus escritos, 21 vezes no total. Como todo bom mestre faz, Paulo sempre repete conceitos importantes, e todavia sem ser repetitivo ou enfadonho. Não é mera repetição mecânica com as mesmas palavras, porque ele nunca faz da mesma maneira. Sempre há uma nuance e uma aplicabilidade diferente.
E aqui no livro de Efésios, essa palavra aparece 6 vezes e, portanto, é uma palavra-chave nesse documento. Paulo a usa no capítulo 1, versículo 9, 3 vezes no capítulo 3, versos 3, 4 e 9, novamente no capítulo 5, versículo 32, e finalmente no capítulo 6, versículo 19. É evidente, portanto, que esse é um termo-chave aqui nessa carta. Efésios é um livro de mistérios revelados. O conceito bíblico de mistério é muito diferente do conceito que geralmente as nossas mentes modernas atribuem ao termo. Segundo os dicionários contemporâneos, eu já disse isso numa outra ocasião, a definição básica de mistério é algo oculto, desconhecido, inexplicável. A origem dessa palavra aqui, ela remonta a antigos ritos religiosos secretos ou doutrinas ocultas. Nos dias do apóstolo Paulo, o termo era empregado em contextos de segredos místicos que não eram acessíveis a todos, como era característico das religiões de mistério, gnosticismo e etc. Várias religiões pagãs possuíam cultos mistéricos, em que algumas poucas pessoas, especialmente filósofos e pessoas excepcionais, eram iniciadas em rituais que, por meio de uma experiência direta do divino, prometiam transformação espiritual e revelação de conhecimentos sagrados e místicos que eram guardados com zelo. Essa prática de oferecer ensinamentos secretos a um grupo restrito não é, no entanto, meus irmãos, exclusiva das religiões antigas. Nós observamos paralelos significativos em seitas, ordens secretas como a maçonaria e movimentos contemporâneos de espiritualidade alternativa. Esses grupos têm as suas cerimônias, reuniões ou eventos fechados apenas para alguns poucos iniciados. O modus operandi dessas seitas e movimentos é vender a ideia de que por meio de um encontro existencial com a sua própria essência, com forças cósmicas ou com Deus, seja lá o que eles querem dizer com esse termo Deus, você pode obter ascensão espiritual que você não conseguiria por vias normais, como a leitura da Bíblia e a oração e a comunhão na igreja local. E uma vez iniciada no mistério, a pessoa se compromete a nunca revelar o segredo, que geralmente é algo vago, nebuloso, indefinido, explicado apenas em termos de é algo lindo, é algo inexplicável, só você experimentando para saber como é, só você indo, só você conhecendo. Mas isso, meus irmãos, é radicalmente contrário ao conceito bíblico de mistério. O termo mistério, como é empregado no Novo Testamento, diz respeito a algo que estava oculto, mas que agora foi manifesto e que é compreensível, explicável em palavras e deve ser anunciado a todos. Esse é o conceito bíblico de mistério. Deus tem segredos que Ele nunca vai revelar a ninguém. Algumas coisas nessa vida vão permanecer escondidas e só serão reveladas no céu. E isso está claro em Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Por outro lado, Deus decidiu revelar alguns de seus segredos e desdobrá-los. Então, essa revelação é um dom de Deus, é um presente de Deus, não é uma descoberta pessoal. A mente humana desassistida da ação do Espírito não pode obtê-lo. Mas mesmo alguns segredos que Deus decidiu revelar, Ele não o fez senão depois de muitos séculos, até revelá-los no momento certo, na plenitude dos tempos. O padrão da revelação de Deus é progressivo. Deus não revelou tudo de uma vez. Há uma revelação em progresso desde o Antigo Testamento até atingir o seu desenvolvimento final no Novo Testamento em Cristo Jesus. Há coisas que foram reveladas com a vinda de Jesus que os crentes do Antigo Testamento não sabiam, não tinham conhecimento, não sabiam com clareza. Algumas coisas estavam ocultas por milênios até que Jesus Cristo veio, descerrando o véu que encobriu os segredos de Deus. São esses segredos de Deus que foram revelados, que Paulo descreve como mistérios nesta epístola aos Efésios. Deus manteve esse segredo oculto de todas as pessoas por muitos séculos até o período do Novo Testamento. No final de Romanos capítulo 16, versículo 25 e 26, Paulo diz exatamente isso. Ouça, Romanos 16, versos 25 e 26. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho
e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Então, o que temos no livro de Efésios é a revelação dos mistérios de Deus, os segredos que o Antigo Testamento não deixou claro, mas que agora estão revelados. E Deus fez tudo isso, diz o apóstolo no fluxo do versículo 9, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O termo beneplácito aqui é o mesmo que Paulo usou no versículo 5. Quando eu expus aquele versículo, eu disse a vocês que essa palavra tem a ver com satisfação, contentamento, deleite, bom prazer, bom grado. E isso daqui fala da soberania de Deus na salvação, que age livremente, sem influência de nenhuma outra pessoa ou coisa, mas movido apenas por seu deleite, por sua satisfação, por seu bel prazer foi que Deus nos salvou. O mistério que Deus revelou após séculos de silêncio, nasceu do bom prazer do seu coração antes da fundação do mundo, e que o apóstolo nos diz aqui é que isso tinha relação com Cristo. Deus, com profunda satisfação e sabedoria, propôs, formou ou estabeleceu de antemão um propósito em conexão direta com Cristo. Deus planejou tudo com sabedoria e prazer, mas Ele manteve o mistério da sua vontade oculto em seu próprio poder até o estágio final da revelação em Jesus Cristo. Portanto, o mistério da vontade de Deus está relacionado ao esquema de salvação projetado por Deus a todas as nações através de Jesus Cristo. É algo sobre o plano de salvação que estava oculto desde antes da fundação do mundo e agora foi revelado para nós. É um segredo a respeito do Evangelho que foi revelado e que agora nós podemos ter plena compreensão dele, porque Deus se deleitou em revelar, bem como em dar sabedoria e prudência como resultados da graça que abundaram na redenção em Cristo Jesus. Mas Deus, queridos, não revela seus segredos a todas as pessoas indiscriminadamente. Nem ninguém pode descobri-los através da investigação da mente. Deus revela seus segredos apenas ao seu povo escolhido, a algumas pessoas eleitas ao longo da história da redenção. Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Noutras palavras, o Senhor revela seus mistérios aos crentes, que são os que obedecem a sua palavra e fazem parte da sua aliança. Nós lemos também em Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus também fala sobre essa questão aos seus discípulos ao explicar a razão de ele ensinar em parábolas. Mateus 13:11 diz assim: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E pelo fato, meus irmãos, de os mistérios de Deus terem sido revelados aos eleitos, Jesus louvou ao Pai em Mateus capítulo 11, versos 25 até o 27. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Observem a ênfase aqui no final do texto. As únicas pessoas, e tão somente elas, que podem conhecer o Filho, são aquelas a quem o Pai e o Filho querem se revelar e tornar manifestos os seus segredos. Entretanto, há algumas pessoas para quem Deus nunca revela os seus segredos, especificamente. Quem são essas pessoas? Se Ele não revela para todas as pessoas, quem são elas a quem Ele não revela? O apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não foi dado a eles sabedoria e prudência, sabedoria e entendimento espiritual, discernimento espiritual. O homem natural, o homem pecado, o homem sem Cristo, o homem Adão, não pode
conhecer os segredos de Deus, não pode discernir as coisas espirituais. Você já ouviu alguém dizer? Eu tenho parentes que dizem isso. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo, eu não consigo entender. Por quê? Porque Deus não revelou os seus segredos a ela. Deus não abriu seus olhos para compreender a palavra de Deus. Elas precisam se arrepender dos seus pecados, colocar sua confiança em Jesus para que elas recebam sabedoria e prudência para compreender o mistério da vontade de Deus. Frequentemente, os críticos do cristianismo acusam os cristãos de acreditarem em fábulas e mitos, enquanto nós, segundo eles, desprezamos a razão e a ciência. Eles dizem que a visão cristã da origem do universo, da vida humana e a natureza dos milagres são incompatíveis com a lógica e a ciência. Assim, segundo eles dizem, as crenças cristãs levam a uma visão distorcida e fantasiosa da realidade. Agora, eu pergunto, será mesmo que somos nós que estamos distorcendo a realidade e promovendo fantasias? Somos nós quem andamos por aí dizendo que os seres humanos e os macacos evoluíram de um ancestral comum? Somos nós quem andamos por aí dizendo isso? Somos nós quem, em outras palavras, andamos por aí dizendo que os seres humanos são primos dos macacos? Somos nós que defendemos isso? Os cientistas, com os seus elevados QIs, estão confusos sobre essas coisas tão basilares da fé cristã, sobre as questões últimas da vida. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a origem do universo, qual o propósito da vida. Uma matéria da BBC News, de março de 2018, apresentou alguns mistérios que a ciência ainda não conseguiu resolver, como se fossem grandes mistérios, embora tenham teorias não comprovadas para explicar como as coisas são. Um dos mistérios que a ciência não consegue explicar é por que o universo ele era tão organizado em seu início, mas com o passar do tempo, o universo se aproxima de um estado de máxima desordem. Veja, meus irmãos, isso é ridículo. O hebreu Moisés, há cerca de 3.500 anos, respondeu isso no livro de Gênesis. Deus criou um universo bom e perfeito, mas o pecado de Adão trouxe desordem a todo o cosmos. É por isso que ele era organizado no início e hoje está desordenado. Essa é a explicação que até mesmo as crianças cristãs, logo que têm capacidade, aprendem enquanto os cientistas se debatem com cálculos matemáticos para resolver isso. Os cientistas também não conseguem responder a pergunta, segundo a matéria, para onde vamos? Eles não sabem exatamente no que resultará a constante expansão e desordem do universo, o aumento de entropia, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Alguns acham que o universo vai se expandir infinitamente, mas Pedro, o pescador pré-científico, já respondeu isso há cerca de 2.000 anos. Ouça 2 de Pedro 3,10. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E então ele acrescenta no versículo 13. Nós, porém, os crentes, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E se você quiser uma exposição maravilhosa disso, leia Apocalipse 21 e 22. Esse é o destino do universo que os cientistas não sabem. Veja, todos os progressos da ciência são completamente irrelevantes no que respeita às coisas espirituais. O homem dividiu o átomo, descobriu a estrutura do DNA, recentemente desenvolveu tecnologias como a inteligência artificial e a engenharia genética, e agora nós estamos entrando na era dos computadores quânticos, cuja capacidade supera em muito a dos computadores tradicionais. Dia desse saiu uma matéria aí no Fantástico. Contudo, os cientistas acham que o universo surgiu por acaso, como uma grande loteria cósmica, e que o homem é uma versão melhorada dos macacos, uma versão 2.0 que não aceitou a sua condição e evoluiu, enquanto sapos e mucuras simplesmente aceitaram a sua condição sem questionar de acordo com as regras da natureza. Enquanto uns estavam questionando, sapos e mucuras seguiram tranquilos. André Malraux, um filósofo francês, disse: o universo é indiferente. Quem o criou? Porque estamos aqui neste insignificante monte de lama, girando no espaço infinito. Não tenho a menor ideia. E eu estou convencido de que ninguém tem a mínima ideia. Ah, meu amigo, você está completamente errado. Os cristãos sabem muito bem quem criou o universo. Foi o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele não compreende essas coisas? Porque Deus decidiu ocultar
estas coisas dos sábios e instruídos e as revelar aos pequeninos, como diz Mateus 11, 25. Porque a eles não foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, como diz Mateus 3,11. Os cristãos, veja, não precisam de um acadêmico, de um cientista, não precisam da teoria da evolução para entender a origem do mundo e a natureza humana, para ter uma visão de mundo mais esclarecida. Eu posso não ser tão inteligente quanto esses homens, mas uma coisa eu sei a verdade. Eu não estou procurando saber essas coisas aqui. Deus já nos revelou pelo seu Espírito, porque Deus deu aos crentes não apenas o perdão de pecados, mas em sua abundante graça, também nos revelou o mistério da sua vontade e a capacidade de compreendê-lo. Esse é o resultado redentor. Que glorioso, meus irmãos, é o evangelho da graça de Deus revelado em Cristo. Que glorioso. Você tem esse conhecimento, você tem acesso a isso. Isso foi dado a você como um presente. Agora, diante de tudo que foi exposto, deixa eu perguntar a você, você compreende isso? Você foi agraciado com sabedoria e entendimento para compreender a riqueza do plano de Deus para a redenção da humanidade em Cristo Jesus? Você compreende que Deus, em sua abundante graça, não apenas perdoou, mas também de forma generosa, extraordinariamente generosa, nos concedeu sabedoria e prudência para compreendermos o mistério da sua vontade e vivermos à luz dessa graça uma vida transbordante? Você compreende isso? Você é redimido, em uma palavra? Você é redimido? Você pode compreender o plano eterno de Deus e entrar na esfera do reino, na vida eterna, se você se achegar, se aproximar de Jesus Cristo, se você recebê-lo como um presente de Deus para você, para a sua vida, preparado desde antes da fundação do mundo com repleto amor. Você pode entrar nesse plano de amor e comunhão abundante com Cristo que Deus preparou de antemão. É esse presente que eu ofereço a você nesta noite, para que você entre na presença do Rei, nos lugares celestiais, não como um condenado, mas como um filho amado, herdeiro das promessas e membro da família divina. É esse o convite que está sendo feito a você, para abandonar os pecados e os prazeres do mundo e aceitar os privilégios dessa posição, dos quais o maior é se relacionar com Deus como Pai. O mistério da vontade de Deus, isto é, seu plano eterno de redenção em Cristo, não é mais um segredo indecifrável, mas uma realidade gloriosa, anunciada, revelada e aplicada aos nossos corações pelo Espírito Santo. E essa revelação não é fruto do nosso intelecto. Estamos todos sob a mesma capacidade de descobrir e compreender os segredos espirituais. Se você compreende a misteriosa salvação em Cristo Jesus, se faz sentido tudo que eu estou dizendo aqui para você, é simplesmente porque Deus decidiu revelar isso a você por meio da pregação do Evangelho e o habilitou a compreendê-la e aceitá-la. É tudo, absolutamente tudo, pela fé em Cristo Jesus. A propósito, isso deveria impulsionar a nossa atividade missionária e prontidão de falar a Jesus a qualquer homem, independentemente da sua capacidade intelectual, porque visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1. Ao filho pródigo arrependido. Leve essa mensagem, então, de redenção e esperança a todos. E mostre que você mesmo é um exemplo vivo da graça que mudou tudo. Ecoando com a sua vida a verdade de que não há ninguém além do alcance da mão redentora de Deus. A graça foi derramada. O mistério foi revelado. O conhecimento nos foi dado. O que faremos com tudo isso? Como Paulo orou pelos irmãos efésios, eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Amém?